podcast, rádio, diferentes formas de chegar ao público. O que importa é o conteúdo. Em este painel, continuamos agora e fechamos ele discutindo qual é o futuro dele e o que a pandemia de Covid-19 tem feito na mídia rádio. O jornalista precisa, muitas vezes, entender o que ele está fazendo de conteúdo sem romper a questão ética, mas como aquilo vai ser comercializado, senão não adianta, a gente também não vai entender como colocar isso na banca, né? Nós temos hoje muitos produtos digitais em vários formatos, e o nosso produto, seja da CBN, seja do Globo, seja da Nestlé, como a Gabi falou, todos esses conteúdos estão no mesmo espaço. E aí, o que vai chamar a atenção primeiro do espectador, do ouvinte, do leitor, né? Essa é uma dificuldade, a gente ainda não está muito preparado. De um lado, temos gerações diferentes consumindo áudio, né? Uma geração que ainda ouvia o rádio no estádio, como o Thiago falou, e uma geração que hoje não tem a menor relação com o meio físico do rádio, né? O rádio, na realidade, virou algo transcendente, é o áudio, né? E aí, como ele entrega, é outra coisa. Então, essas relações ainda estão muito, muito sensíveis, né? A gente ainda não tem uma definição, mas, de uma forma geral, se me permite, só para concluir a ideia, eu acho que assim, o mercado de rádio no Brasil precisa avançar muito, nós temos muitas possibilidades, e nós ainda somos muito tímidos no lidar com isso, seja as produtoras, seja as emissoras, sejam as empresas, nós temos um potencial gigantesco para trabalhar com isso. Juliana, Gabi, como que você vê o produto rádio? Produto, conteúdo, rádio? São três lugares diferentes? Ou há um produto, há um conteúdo, ou o conteúdo é um produto? Como que você vê isso? Primeiro, deixa eu só comentar o que o Thiago falou de não levar mais o radinho para o estádio e levar o celular. Aqui isso não acontece, porque a internet não pega dentro do estádio, viu? Coisa incrível. Tem muita gente dentro do estádio, não dá para acessar a internet, né? Então, tipo, a gente vê muito jovem ainda levando o radinho porque tá preso à tecnologia. Isso é muito engraçado. A gente tem aqueles radinhos que custam R$5 na entrada do estádio, as pessoas compram assim meio com vergonha, né? E vai lá porque não pega a internet, é um horror dentro do Beira-Rio. Mas sobre esses três modelos, eu acho que é uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo que a gente está levando a tecnologia e falando de novos formatos, a gente ainda tem um público cativo do rádio que gosta do formato antigo, que compra as coisas, que é provavelmente o público mais velho. Meu pai ouve rádio o tempo inteiro, o meu pai assina o jornal, né, de segunda a domingo, e a gente não dá para esquecer que esse público é um público que tem gente querendo vender esse produto. Acho que tem uma coisa ainda que a gente não conseguiu se desconectar de um breaking news, por exemplo. Se a gente sabe que o presidente vai dar uma entrevista às 3 da tarde, a TV vai lá, se coloca lá, tá prontinha, 3 da tarde começa, ela já tá pronta, né? Já tá anunciado que ela vai lá. Mas coisas que não são esperadas ainda, é muito engraçado, porque 11 de setembro, tá? Se fosse hoje. Aconteceu, a gente viu no Twitter que aconteceu, liga a TV para ver. Talvez ainda não esteja lá, porque tem toda a função de conseguir transmitir a mensagem de lá. A pessoa vai para o rádio. Será que está dando no rádio? E está dando no rádio. E aí tem aquela coisa, o inverso, porque quando começa a dar na TV, o rádio começa a narrar o que está na TV, né? Então, nós estamos vendo agora, não sei o quê. Eu me lembro que era uma dependência tão grande, porque isso vai fazer gancho com o que eu vou falar a seguir, mas a gente teve um tempo que o rádio era só dos dinossauros do rádio, né? Que a gente brincava, eram só os grandes nomes, e ficava ali nos grandes nomes, e a geração mais jovem demorava para subir, né, até apresentar um programa. E eu me lembro que quando estourou o 11 de setembro, quem estava no ar era um dinossauro do rádio, uma criatura maravilhosa, que eu super admiro, mas era overwhelming para todo mundo aquilo que estava acontecendo. Então eu era produtora, eu vi na TV que bateu o segundo avião, e ele mais um monte de gente comentando e tal, e ele não viu que tinha batido o segundo avião. Eu comecei aqui do lado pelo amor de Deus, olha para a TV, e ele não viu, e eu fui correndo e sussurrei no ouvido dele, bateu um segundo avião. Aí ele olhou para a TV
e fez assim, e eu falei dele, replay sua burra. Eu achei isso muito engraçado. Mas pegando essa questão de apresentadores e formato, e-mail e tal, uma coisa que a rádio está fazendo e que eu acho muito interessante, ao mesmo tempo que tem grandes nomes, grandes apresentadores do rádio fazendo podcast, e acaba sendo uma coisa muito legal o jornalista sair para lá, a rádio tem se aproveitado disso para fazer o caminho contrário. Ela botar para dentro da rádio pessoas que estão bombando em ambientes digitais. Então ela pega um youtuber que está fazendo coisas incríveis e bota ele a apresentar um programa de rádio. Ela pega um podcaster que está super bombando também e leva para dentro para fazer um programa de rádio como apresentador ou como, nem que seja um programa de rádio de meia hora, mas essa mudança, esse interchange dos dois, isso ainda é muito interessante de ver. Então, para quem gosta de rádio, é um pulo, né? O meu pai, ele foi um pouco resistente a ouvir vozes mais jovens dentro do rádio, mas ele começou a se acostumar. Então, essa questão de formato, de adaptação, hoje ele gosta quando as pessoas estão dentro. Então, essa questão de formato, meio, tem muita coisa ainda que não mudou e que é bom que não mudou. Eu gosto muito disso, não gosto que aconteça uma tragédia, mas eu gosto quando acontece alguma coisa, eu vou para a TV e ainda não está na TV, eu vou para o rádio, meu preferido, e está lá, né? Então tem toda essa questão. Voltando ao Tiago, você é mais novo do que eu, você falava que as novas gerações, elas olham diferentes. Eu me lembro, eu tinha 10 anos, na década de 80, quando surgiram as FMs. As FMs surgiram a partir de... Morava na Argentina nessa época, surgiram a partir de pequenos acessórios que iam chegando por revistas e as pessoas iam construindo transmissores que acabaram por gerar uma linguagem nova. A FM nasce na década de 80, de 1980, sim, quase como uma forma nova de construção, com música, muito mais. Será que o digital vai gerar isso também? Digamos, essa nova forma, esses formatos todos, essas situações todas vão criar não só uma nova linguagem, senão uma nova forma de ouvir áudio? Eu acho que sim, que haverá experimentos de formatos novos, como, por exemplo, tem acontecido no Netflix, com episódios de séries interativos. Era uma coisa que não era pensado e não era imaginado há pouco tempo atrás e agora tem aparecido com relativa frequência dentro do Netflix. Eu acho que vai chegar um momento onde haverá esse tipo de testes de formatos interativos e diferenciados dentro do áudio também. E concordo que não haverá formato interativo quando o assunto é o ao vivo, que não cabe o ao vivo sendo interativo, não tem muito sentido. Agora, com conteúdo gravado, com conteúdo que é disponibilizado on demand, aí acaba fazendo muito sentido. E o que vai acontecer é o que exatamente o professor comentou. Vai ter que ser gerado um novo aprendizado, porque vai ter que, fazendo um paralelo com outra indústria, que é a do videogame, existe o game designer, que é quem projeta como é que vai ser a experiência do jogo. Também vai existir isso dentro do áudio, porque se a pessoa não sabe como que ela usa, é melhor só dar play e ouvir. E se ficar muito difícil ouvir, eu vou ouvir outra coisa. Ainda mais com uma oferta de conteúdo muito vasta que tem hoje em dia. Entendi. A Gabi me pediu a palavra. Querias complementar em cima da... Juliana, você queria complementar em cima da Gabi, não é? É isso? A Gabi estava falando da participação, ela falou dos podcasters, dos youtubers, né? No rádio, né? Eu vou até dar um exemplo de que a gente precisa... eu vivi uma situação dessa coisa de você também trazer o discurso de outras mídias para o rádio e que nem sempre dá certo, né? Na Rádio Globo eu vivi isso, o Álvaro conhece bem esse caso. A Rádio Globo fez uma aposta em trazer pessoas da TV para o rádio e não houve uma adaptação para o rádio, uma adaptação no discurso, né? E isso, comercialmente, na ideia, seria atrativo. Imagina, você ter um grande nome da televisão, né? Uma pessoa extremamente conhecida falando no rádio, a ideia de que aquilo fosse performar de forma, né, absurda. E não aconteceu.
Pelo contrário, porque o discurso não bastou só ter uma figura ali famosa, né? O discurso, como não foi adaptado para o rádio, para o formato, né? Foi uma coisa que naufragou, não deu certo, né? Houve um problema de faturamento, de audiência, né? Houve tanto que a Rádio Globo teve que mudar o formato, abriu mão desse tipo de investimento. Foi um investimento audacioso, uma aposta, mas faltou transformar isso, sabe? E hoje a gente também vive no rádio uma situação parecida. Esses dias eu estava ouvindo no rádio um apresentador que ele faz o programa na TV e no rádio simultâneo. E ele começa a conversar com o correspondente no exterior, e eles falando do cenário onde eles estavam e mostrando as coisas, a foto, enfim, ele falando da casa dele, e não tinha nada a ver aquilo para o rádio, né? Quem estava ouvindo o rádio parecia que estava fora daquela situação, porque não há adaptação, né? O produto não foi adaptado, ele foi simplesmente entregue no rádio, ao vivo, e sem a menor adaptação no discurso. A mesma coisa, e aí o cliente ele não vê valor nisso. Isso é uma coisa que eu sinto muito, sabe? A gente não consegue valorar isso, não consegue levar isso para o cliente de forma sustentável, porque na visão dele, assim, você só está retransmitindo o sinal da TV, ou você só está colocando uma figura bonita sentada atrás do microfone, né? Então, eu acho que o rádio é muito peculiar, assim, ele é muito especial. É um veículo, assim, eu falo de forma apaixonada porque eu sou apaixonada por rádio e eu acho que ele é muito especial. Então, assim, por que a gente tente trazer novas tecnologias, assim, o áudio, ele precisa ter um formato só dele, sabe? Não dá para juntar tudo no mesmo balaio e entregar, não tem como. Se não tiver algo para ele, para o áudio, não dá certo. Juliana, temos que meio encerrar, mas não podemos datar aqui, mas esses últimos tempos, duas grandes empresas de TV e rádio fizeram mudanças. Uma grande empresa de televisão levou uma âncora de rádio muito famosa, com mais de 30 anos, para a TV. E ontem recebi um press release aqui na revista que uma grande emissora de televisão brasileira perdeu um jornalista muito importante para a rádio. Tá? Então, a Globo cedeu o Bocardi para a CBN, para o programa que o antigo apresentador da CBN deixou. Então, em definitiva, isso meio que contrapõe, porque o que eu sinto é que os conglomerados de mídia, sobretudo, eles fazem assim, sabe, como que trasladam os caixões, ou seja, de um lado para outro vão levando, e nos está faltando, me parece, que acho que o maior desafio em termos de econômicos e de linguagem é estabelecer linguagens específicas para cada mídia. Para mim, o mais complexo que existe na internet, sobretudo, é como que você faz linguagens para a mídia quando, há 5 anos, Instagram praticamente não existia e hoje é o mais bombado, o Twitter está, mas não sabemos até quando. Facebook era, quando eu dava aulas há 5 anos, todo mundo queria aparecer no Facebook. Hoje, se eu posto alguma coisa no Facebook, não tenho nenhum aluno que me siga. Então, a transferência é muito complexa, é muito rápido. Então, o meio da mensagem, sim, mas as plataformas estão gerando isso. Com respeito a essas mudanças, como que você vê? Porque são, talvez, as duas principais empresas de mídia do Brasil trocando figurinhas da TV para a rádio, da rádio para a TV, que é o que você dizia agora. Então, primeiro que, assim, essas mudanças, elas mostram que o rádio nunca esteve tão vivo, né? Porque você vê grandes conglomerados de mídia fazendo investimento em áudio, né? Trazendo alguém da TV para o rádio, que vai ter que adaptar o discurso, não vai poder usar o mesmo discurso de TV no rádio, né? Mas traz né, o celebrismo do âncora de TV para o rádio, e também um outro conglomerado contratando um âncora de rádio para fazer rádio, né? Então você vê que o mercado de áudio está muito movimentado, né? Você vê essa junção de empresas, por exemplo, a própria CNN Transamérica fazendo essa parceria, né? Em que você junta um braço editorial forte com um braço de entretenimento. Então você começa a ver como o mercado está, né? O próprio grupo Band também
fazendo investimento em rádio, né? O mercado ele está agitado, né? E assim, eu acho que eu não vejo ainda no curto prazo outra forma, senão você fazer um discurso adaptado para cada tipo de mídia. Eu não consigo ver, não dá para entregar uma coisa única. Eu sei que tem custo, que precisa, né, as empresas, a gente está falando de empresas, né, os meios de comunicação são empresas como qualquer outra, precisam ser sustentáveis, mas eu acho ainda que, infelizmente, não, na verdade, para mim é felizmente, porque é mais gente no mercado trabalhando, né, mais oportunidade de negócio, mas eu acho que, assim, a gente vai ter que ter ainda, no curto, médio prazo, cada um fazendo uma coisa para um veículo diferente, não vai ter como. Ou então o profissional aprender a falar para todos os meios, né? Não dá para a gente simplesmente recortar e sair distribuindo, né? Como se fosse cartinhas em cada uma das caixinhas, né? Não dá. Professor, e aí como é que faz para dar aula para esse aluno? Que aluno tem que formar? Esse é só aproveitando uma carona do que a Juliana está colocando, eu acho que não adianta a gente só levar a pessoa de um lugar para outro, né? A gente tem que mexer no discurso, no timing dessa fala, são processos diferentes, né? Então, você tem, às vezes, uma pessoa fantástica tomando uma cerveja no bar, te conta uma piada, você morre de rir. Se você colocar ela na TV fazendo a mesma coisa, não significa nada, você pode achar que nossa, coisa horrível. Então, o timing de cada um desses processos são diferentes. Agora, o mais assustador é o seguinte, talvez o que o mercado brasileiro não tenha visto é que você precisa investir nisso, né? E precisa de equipe, não adianta você montar uma equipe única que vai resolver rádio, TV, internet, vídeo, áudio, texto, porque em algum momento as coisas escapam, né? Nos anos 2000, eu vi uma apresentação sobre um curso de jornalismo interativo da Universidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, que eles falavam exatamente isso, de você integrar as equipes, mas não fazer uma equipe que faça tudo, que é mais ou menos o que o empresariado brasileiro tem tentado. Então, a gente tenta formar uma equipe que o cara sai com a câmera, grava áudio, faz o vídeo, faz a passagem, ele também faz o merchan, Então, em algum momento, as coisas não vão funcionar, não tem milagre, né? E aí não é dizer assim, o profissional mais velho não é competente, o mais novo é competente. Aí mesmo os mais jovens vão ter dificuldade com as linguagens. Aí é que você precisa investir em gente, precisa capacitar pessoas, investir em tecnologia, como a Gabi levantou, que é muito importante, porque a garotada tem uma agilidade com essa tecnologia que nós não temos, mas em contrapartida nós temos uma segurança em fazer, em escrever, em agir, que eles muitas vezes não têm. E a questão dos cursos é muito complexa, porque um curso de comunicação, seja ele qual for, de qualquer universidade, demanda muito tempo para que essas alterações ocorram, né? Porque você tem que fazer essas alterações, tem que mudar grade, tem que mudar conteúdo e tal. E, ao mesmo tempo, quando você consegue mudar o curso ao longo de 4 anos, que é uma turma, né, que você vai formar de uma ponta na outra, como você disse, em 4, 5 anos já mudou completamente os perfis. Então, talvez nós tenhamos que pensar em cursos mais curtos, com uma plataforma móvel de conteúdos que vão sendo agregados e retirados no decorrer. Quer dizer, você tem algo básico que é comum a todas as plataformas e depois, no decorrer do tempo, você vai ajustando linguagens, posturas, porque eu imagino também o quanto é difícil, do outro lado, do ponto de vista da empresa, em contratar profissionais, né? Porque hoje a gente precisa de um jornalista que tem quase um perfil de engenheiro de software. Você precisa de um câmera que também tem uma noção de fotografia digital, de iluminação, de posicionamento que a gente não tinha. Então, está muito complexo, né? Então, para nós que já estamos chegando nos 50, é assustador, porque a gente olha para trás do que nós fomos, né, e do que vai ser essa nova geração. E um último detalhe é que a expectativa para as novas gerações é que eles possam mudar de carreira de 2 a 5 vezes numa vida, né? Então, esse perfil que nós temos de entrar numa carreira, e aí nós mudamos de empresa e tal, ou até como a Gabi colocou, de trocar de lado do balcão, mas ainda continua um produtor de conteúdo, um jornalista, uma publicitária.
Agora, imagina para essa geração que está chegando no mercado e, de repente, eles vão ser jornalistas. Não, agora eu quero ser farmacêutico. Não, agora eu vou ser enfermeiro. Agora eu vou voltar para conteúdo. Quer dizer, é muito complexo, né? Olhar para esse futuro é algo que dá muito trabalho e me deixa um pouco assustado, não nego. Viu? Continuamos daqui a pouco debatendo como que a rádio pode se reinventar e quais são seus principais desafios em 2020.